Fala pessoal, tudo bem? Professora Julia em aula de História. Hoje nós falaremos sobre os conflitos contra a Rússia. No dia 22 de junho de 1941, Hitler avançava sobre a fronteira da Polônia soviética. Cerca de 36 mil tanques, 27 mil aviões foram em direção à Rússia. No final daquele dia, eles tinham destruído cerca de 1.200 aviões que nunca nem saíram do chão. Stalin não conseguia acreditar no ataque, pois confiava no acordo feito com Hitler. Sem contar que Stalin não confiava nos líderes experientes do seu exército. Então, de tempos em tempos, ele renovava. Desta forma, seus líderes não possuíam grande experiência em combate. Ele achava que esta renovação na liderança o pouparia de uma traição. O Exército Vermelho estava sendo ameaçado e Stalin não conseguia responder. Desta forma, eles estavam sendo esmagados. Stalin foi avisado pelos seus espiões de um possível ataque. Até mesmo Churchill, o ministro inglês, havia avisado, porém ele ignora, pois ele possuía medo de ser manipulado e achava que os avisos eram todos falsos. Richard Sorge, um dos seus espiões mais confiáveis, forneceu o período exato que a invasão aconteceria. Porém, Stalin achava que eram manipulações de pessoas que queriam enganá-lo. Em razão disso, a Rússia estava completamente despreparada para a invasão alemã, uma vez que eles acreditavam que os alemães eram seus aliados. O líder soviético acreditava que o nazismo era um produto do capitalismo, ou seja, ele era ganancioso por recursos e matérias-primas. Desta forma, ele achava que não fazia sentido atacar a União Soviética se Stalin estivesse ajudando a Alemanha, pois uma guerra seria cara e não seria vantajosa. O grande problema era que Hitler queria destruir literalmente o marxismo e a Rússia, então ele não se importava se antes a Rússia era aliada, ou se uma guerra seria ruim para ambos os lados. Para se defender, Stalin organiza a Terra Arrasada. Olhem que bacana, a história ela sempre se repete, pois essa defesa também foi usada pelo czar Alexandre I contra Napoleão. Ela consistia em acabar com os recursos disponíveis no caminho do exército invasor, fazendo com que a dimensão territorial e a fome acabasse com os soldados. Além disso, ele aumentou o investimento nas propagandas, fazendo com que o nacionalismo fosse uma constante para chamar o povo à luta. Hitler se preparou durante vários anos para invadir a Rússia, afinal esse sempre foi o seu objetivo. Ele queria aplicar a Blitzkrieg. Porém, no leste europeu, ele queria matar e usar de extrema violência. Deu ordem para a criação de campos de concentração nos caminhos percorridos. Eles deveriam despovoar as terras. Os alemães conseguiram vitórias importantes em Minsk e Smolensk. Porém, Hitler subestimou o Exército Vermelho e a vastidão do território da Rússia. Conforme eles entraram no território, os suprimentos iam acabando, deixando o exército vulnerável. A tática russa era recuar e atacar em locais estratégicos. O Exército Vermelho era superior em número de soldados. Este conflito era a guerra de atrito, e os alemães não estavam treinados para isso. Moscou era o objetivo principal alemão. Então, entre outubro de 1941 e janeiro de 1942, ocorreu a Batalha de Moscou. Chegando em Moscou, as tropas estavam cansadas e quase sem suprimentos. O Exército Vermelho fez trincheiras ao redor de Moscou, e no fim de outubro vieram as chuvas. O campo de batalha se tornou um grande lamaçal. Os tanques atolavam, porém Hitler não acreditava que poderia ser derrotado. Ele queria conquistar Moscou a qualquer preço. Novembro começou o inverno russo, com muita neve e temperaturas de 45 graus negativos. O general Guderian teve que anunciar a Hitler que suas tropas haviam sido derrotadas no território de Moscou. Desta forma, Hitler resolveu mudar sua estratégia, uma vez que a guerra de movimento havia sido um fracasso. Ele resolve então fazer um ataque ao sul em direção a Cáucaso, que era a região industrial importante. Eles foram em direção a Stalingrado e, devido ao nome da cidade, era questão de honra para Hitler destruí-la e para Stalin defendê-la. Levou quase 6 meses entre a Batalha de Moscou e a chegada do exército a Stalingrado. O primeiro ataque foi no dia 17 de julho de 1942. O general russo havia concentrado suas forças no norte e no sul da cidade, deixando o centro livre. O seu plano era deixar os alemães tomarem essa região para poder contra-atacar.
No centro da cidade, os alemães foram cercados pelos russos. Em resposta, a Alemanha bombardeia Stalingrado. Hitler ordena uma força total no ataque à cidade, e Stalin mobilizou toda a defesa do território. A Batalha de Stalingrado se torna a mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Mais de 1,5 milhão de soldados morreram nesta batalha. Em 23 de novembro de 1942, o general alemão pede permissão para se render, porém Hitler recusa. Quando começaram a ser atacados e foram superados em números, os alemães começaram a se render por conta própria. Aqueles que sobreviveram foram torturados tanto do lado alemão quanto do lado russo, pois a Alemanha eles eram torturados pelo desrespeito às ordens diretas do Hitler, e para os russos, eles deveriam ser levados para os campos de concentração. A Batalha de Stalingrado se encerra em janeiro de 1943, com a vitória da União Soviética. Devido à vitória, os russos começam uma contraofensiva entre 1943 e 1945, fazendo com que os alemães retornassem a Berlim. O leste europeu foi devastado pelas mãos alemãs e russas, pois ambos viam alguns povos da região como inferiores ou inimigos. Para Hitler havia uma espécie de classificação. As crianças mais puras eram enviadas para a Alemanha. Havia aqueles que eram do tipo 1 e 2, que poderiam viver entre os alemães, pois eram compatíveis com a pureza germânica. Já o tipo 3 era examinado e talvez pudesse ser aceito. O tipo 4 era na maioria judeu e não eram aceitos. Eles eram considerados sem solução. Os guetos foram criados para abrigar este tipo, para eles ficarem longe do resto da população. Além disso, eram fisicamente demarcados, para que fossem reconhecidos como judeus ou tipo 4. Com o avanço da guerra, essa classificação foi sendo esquecida, e começou um total genocídio, sem se importar com quem se matava. Os comunistas, na contraofensiva, também matavam milhares de pessoas. Seus alvos eram cidadãos antissoviéticos, comerciantes, bancários, criminosos, refugiados, entre outros. Um exemplo foi o massacre de Katyn ocorrido entre abril e maio de 1940. As forças russas amarraram e executaram 4.000 pessoas e as enterrou em vala comum. Hitler e Stalin eram cruéis, matavam e destruíam seguindo suas ideologias. Um exemplo da crueldade de Hitler foi o Holocausto. A palavra Holocausto significa sacrifício pelo fogo, tem origem hebraica e descreve o genocídio de mais de 6 milhões de judeus. Os líderes nazistas elaboraram um genocídio em massa para os judeus. Sob a liderança de Adolf Eichmann, fizeram um plano chamado de Solução Final. Isto é, campos de concentração somente para judeus. Eles deveriam trabalhar e depois seriam mortos. Geralmente, a morte era feita de forma coletiva em câmaras de gás. A solução final foi posta em prática nos anos finais da guerra e os campos de concentração se espalhavam na região da Polônia. Há vários exemplos de filmes que mostram esse lado obscuro, entre eles Olga, A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado, entre outros. Assistam, vale muito a pena. Na próxima aula, nós falaremos de outros conflitos importantes dos anos de 1941 e 1942. Grande abraço, até a próxima!